They trying to baby go to rehab. I say no. Hello everybody! Eu sou Clayton Carter, maquiador da Dylos, e para aproveitar o lançamento da linha Cat, eu escolhi a icônica Amy Winehouse com seu delineado super incrível que marcou uma geração. Vem com Carter! Então eu vou começar minha maquiagem com meu Air Primer Fix. A escolha da base é muito importante. A Amy sempre usava uma pele mais acetinada, sem muito aquele efeito mate. Então a base que eu escolhi hoje foi a base Soft. Eu vou aplicar pouca quantidade de base e vou começar depositando esse produto sempre aqui no centro do rosto. Com pequenas batidinhas, eu vou espalhando esse produto por toda a minha expansão do rosto, levando desde a bochecha, nariz, até para as extremidades. Para que a minha base não marque na raiz do cabelo, sempre quando você estiver aplicando e você perceber que o produto está acabando no pincel, é a hora que você vem para esses cantinhos da raiz, para não pegar aquela quantidade em excesso de base na minha pelugem capilar. A base Soft é uma base que eu posso trabalhar em camadas, então se eu ver um cantinho do rosto que eu preciso de um pouco mais de produto, eu posso pegar uma quantidade maior e depositar só em cima daquela manchinha. Apliquei uma fina camada de base em todo o meu rosto e agora eu vou vir com um corretivo aplicando nos pontos que eu realmente preciso. Vou usar o corretivo HD, aplicando também uma fina camada na minha área dos olhos. Vou aplicar aqui também no centro da testa para dar um pequeno ponto de iluminação. E no nariz é muito importante a gente se atentar em como que a gente vai fazer esse contorno. A Amy tinha o nariz um pouco maior, o meu nariz é menorzinho. Então se eu fizer um contorno realmente à risca, eu vou afinar o meu nariz e vai fugir um pouco do contexto. Então eu vou iluminar bem o centro do nariz e vou iluminar de uma forma que fique um pouco mais larga que o convencional. Em vez de eu fazer só um risquinho no meio do nariz, eu realmente vou aumentar um pouco a proporção desse risco. A Amy tinha um visual totalmente inspirado na década de 50 e 60, então um contorno nunca era em muita evidência. Para fazer aquele efeito de profundidade, vou usar uma pequena quantidade de base um pouco mais escura que meu tom de pele, para dar esse efeito de contorno. Vou começar primeiro só depositando esse produto, e aqui na parte do nariz, eu vou começar bem no canto interno das sobrancelhas, para dar a impressão de que meu nariz é um pouco mais largo. O nariz da Amy não era nariz pontudo, então eu vou fazer o contorno realmente só nas laterais para não empinar muito esse nariz. Para esfumar todo esse produto, eu vou utilizar um pincel com pequenas batidinhas para tirar todo aquele efeito de marcação que ficou do produto que eu apliquei inicialmente. Esfumei primeiro a parte mais clara e em seguida já venho esfumando a parte mais escura. Agora, para selar essa pele, eu vou vir com o meu pó Nil. Eu vou aplicar esse pó dando pequenas batidinhas para não tirar o efeito acetinado da base. Como blush, eu vou utilizar dois tons, o chocolate e o nude, para dar um efeito mais acetinado também, para não deixar aquele efeito muito carregado de blush. Então eu vou misturar os dois tons no próprio pincel e vou aplicar também dando leves batidinhas aqui na minha maçã do rosto. A Amy nunca utilizava um blush muito carregado, era sempre em tons mais de pêssego, até mesmo alguns leves tons rosados. O nude tem um rosinha de fundo e o chocolate vai ajudar a quebrar um pouco desse tom. Como iluminador, eu vou utilizar o Faces da Lua número 4 e vou aplicar em menor quantidade. Por quê? A Amy não utilizava o iluminador com muita partícula de brilho, então eu vou aplicar esse produto e vou espalhar bem, para deixar esse efeito bem natural, como se tivesse esse brilho mesmo de dentro para fora. Vou aplicar aqui também no centro dos olhos, para iluminar o meu olhar. E no arco da sobrancelha, porque a minha sobrancelha ela é um pouco mais reta. Então eu vou aplicar aqui no arco da sobrancelha para arquear o meu olhar. Vou aproveitar também esse iluminador para dar uma acentuada no meu contorno do nariz. Agora na área dos olhos, eu vou começar pela sobrancelha. E como a minha é um pouco mais grossa do que era da Amy, eu não vou fazer aquele contorno muito forte. E aí com o quarteto de sobrancelhas, eu vou cobrir só a minha pelugem. O olho da Amy era um olho que era mais profundo. O meu tem a pálpebra fixa um pouco mais rasa. Então eu vou vir com uma sombra marrom do meu quarteto Chic Nude para dar um pouco mais de profundidade. Eu vou aplicar essa sombra bem aqui, ó, acima do meu côncavo. A mesma sombra eu vou utilizar um pouco abaixo da minha raiz dos cílios inferiores. Por quê? Na maquiagem, tudo que é mais claro vai aumentar e tudo que é mais escuro, leve tons de marrom, vai dar profundidade.
Para intensificar esse efeito de luz e sombra, eu vou vir com a minha lapiseira Cat e vou aplicar ela em toda a linha d'água do meu olho. O mesmo produto, vou aplicar aqui na minha pálpebra móvel, fazendo leves risquinhos, e em seguida vou esfumar com um pincel. E agora, chegamos ao ponto da maquiagem que tanto marcou o visual da Amy, que é o delineador. Eu vou começar riscando o meu olho com a caneta delineadora. O delineado da Amy era um delineado que era totalmente inspirado na Cleópatra, pelas Rouanettes, então era um delineado realmente bem marcante, foi uma grande característica dela. Eu vou começar riscando aqui o meu olho, bem aqui no cantinho externo, e vou levar esse risco até o final da minha sobrancelha. E aí em seguida, eu vou fazer um outro traçado, já pegando aqui do canto, praticamente aqui da metade do olho. O delineado da Amy, por mais que era um delineado bem marcante, bem forte, grosso, ele não pegava desde aqui do canto interno, ele começava aqui basicamente na zona da íris. E aí eu vou vir ligando esse ponto, esse primeiro risco, até o final do outro risco que eu fiz. Fiz toda essa marcação daquele delineado bem marcante e agora eu só vou vir preenchendo com o meu delineador em gel. Gente, um fato muito curioso é que no começo da carreira da Amy, ela usava um delineado mais certinho, realmente mais próximo do que a gente usa hoje em dia. E ao longo da carreira, ela foi aumentando cada vez mais o delineado. Uma outra característica também do visual dela era o penteado Beehive, que quanto mais alto estava o penteado, mais nervosa ela estava para subir no palco. Isso é muito curioso, não é verdade? Obrigada. Na parte de baixo dos olhos, para acentuar ainda um pouco mais o meu contorno do olho, eu vou utilizar a lapiseira Cat. E aí eu vou aprofundar justamente onde eu passei a sombra marrom. E aí eu vou acentuar esse risquinho com um pincel. Máscara de cílios é essencial para a finalização desse look. Hoje eu escolhi curvas e volume. E aí, para destacar ainda mais esse olhar, cílios postiços. Já nos lábios, a maioria das vezes, a Amy utilizava um batom um pouco mais coradinho. Então, para chegar no tom mais próximo possível do batom que ela usava, eu vou utilizar 2 tons de batons, da linha Flamimos. Vou aplicar primeiro o coradinho, bem aqui no centro dos lábios. E aí, por cima, eu vou aplicar o rosa raro. E aí, para finalizar, não posso esquecer de outra marca registrada da Amy, que era o piercing acima dos lábios. Que, aliás, esse piercing também era uma inspiração em uma outra celebridade, que era Marilyn Monroe. Eu aproveitei o semibrilho do delineador líquido para fazer essa pintinha da Amy. E para segurar toda essa maquiagem, Air Primer. Então é isso, espero que tenham gostado e espero também que a make da Amy tenha te inspirado assim como me inspirou. E lembre-se, deem like no vídeo, ative as notificações e siga a Dailus em todas as redes sociais. Um beijo do Carter e até a próxima!